Aleluia, glória a Deus, agradecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado por esta palavra, por a união, por este canal, por todos aqueles que estão juntinhos na mesma fé, na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entre com alegria no coração para receber a palavra de Deus. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor por esta palavra que está vindo aos nossos corações, que edifica, que traz vida e nos abençoa, em nome de Jesus. Entre com alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal da serva e abençoe a obra do Senhor. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo e isso alegra o meu coração quando o Senhor está no controle. Amém? Deus seja louvado por esta palavra. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos para a palavra do Senhor? Uma palavra linda, maravilhosa, gloriosa. A palavra de Deus é sempre gloriosa, meus irmãos. Ela sempre vem para nos abençoar. Amém? Trazer sabedoria, inteligência, e ela cura, liberta, sara, transforma. Olha que lindo. É só você tomar posse e receber a palavra em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos para Mateus, capítulo 14, versículo 14. E o refrão da palavra vai falar assim: Jesus Cristo, o médico dos médicos. Jesus Cristo, o médico dos médicos. Você precisa de um médico? Eu te trago esse. Jesus Cristo é o médico dos médicos. O que o médico humano não pode fazer, Deus pode. Então, vamos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele deixou os médicos dos médicos, mas coloca Ele no controle de tudo. Amém? Ele está com a mão dele sobre todos nós. Então, nós vamos para a palavra. Mateus capítulo 14, versículo 14. Aleluia! O versículo 14 vai falar assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela. Curou os seus enfermos. Repetindo. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Vamos para a palavra para nós entender? A palavra é uma benção, não posso falar muito. Ela é bem graciosa, grande. Vamos entender. Revela Jesus Cristo curando uma multidão de doentes. Jesus Cristo cura porque Ele é o médico dos médicos. Jesus Cristo cura porque Ele é médico por excelência. Jesus Cristo cura porque a cura também fazia parte da tônica do seu glorioso ministério. O ministério de Jesus era um ministério de ensino e cura. Jesus Cristo cura as enfermidades. Jesus Cristo cura as feridas do corpo e as feridas da alma. Ele cura as enfermidades físicas e as enfermidades espirituais. Ele cura as enfermidades
patológicas e as enfermidades psicológicas. Ele cura os distúrbios mentais e os distúrbios emocionais. Ele cura qualquer enfermidade. Jesus faz o que a medicina não consegue fazer. Jesus faz o que a medicina não consegue fazer. Ele vai além da medicina. Ele ressuscita mortos, abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos, desimpede a língua dos mudos, faz o paralítico andar, faz o coxo saltar de alegria, purifica os leprosos, cura qualquer doença ou enfermidades, e ainda faz sinais e prodígios nos céus e na terra. Esse é o Deus que eu apresento para você todos os dias, na palavra. Vamos continuar para nós entender. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus escreve e percorre Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Aleluia! Em Mateus capítulo 4, versículo 24, a Bíblia afirma: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Glória a Deus, aleluia! Em Mateus capítulo 8, versículo 7, o próprio Jesus respondeu ao centurião que governa vou repetir. Mateus capítulo 8, versículo 7. O próprio Jesus respondeu ao centurião que rogava pela cura do seu criado, dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Em Mateus capítulo 8, versículo 15 até o 17, a Bíblia diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, a palavra de Deus afirma: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 12, versículo 15,
O escritor sagrado afirma que acompanhou-o uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 22. As escrituras afirmam: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e ouvia. É forte, meus irmãos. Glória a Deus. Eita glória. Em Mateus capítulo 15, versículo 30 até o 31, vieram a Jesus multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os lançaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Olha, forte, hein, meus irmãos? Aleluia! Esse Deus continua com seu poderio de cura e libertação. Aleluia, glória a Deus! Aleluia! Em Mateus, capítulo 17, versículo 18, trouxeram um menino lunático e até ele, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 19, versículo 2. Jesus foi para o território da Judéia e seguiram-no muita gente, e curou-as ali. Em Mateus capítulo 21, versículo 14, a Bíblia afirma que e foram ter com ele ao templo, cegos, coxos, e curou-os. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Em Lucas capítulo 6, versículo 19, Lucas escreve que e toda a multidão procuravam tocar-lhe, porque saía dele virtude, que curava todos. E em Lucas capítulo 8, versículo 1 até o 3, o doutor Lucas afirma que muitas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades serviam a Jesus. Muitas mulheres que foram curadas serviam a Jesus. Aleluia! Forte. Em Atos capítulo 10, versículo 28, a Bíblia afirma que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus curava todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Aleluia! Aleluia! Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Jesus Cristo é o médico ontem, hoje e eternamente. Forte, hein? Ele não deixou de ser médico, ele cura até hoje. Ele só quer encontrar fé no seu coração para operar proeza e maravilha. Foi isso que ele falou. Aleluia! Eu sou testemunho. Eu já fui curada várias vezes. Às vezes, eu até com a cirurgia marcada, e eu me prostrava nos pés do Senhor e falava: Senhor, me toca. Não o homem, mas o Senhor. E o Senhor me curava. E eu não precisava fazer a cirurgia. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória é dada para Ele. Vamos continuar para nós entender. Vou repetir o Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 8.
A palavra de Deus afirma que Jesus Cristo é o médico ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo. Vamos para a conclusão da palavra, que é bem grande e eficaz, em nome de Jesus. Você entendeu a palavra? Aqui você vai entender muito mais, porque é o resumo. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Pedro afirma que pelas suas feridas fostes sarados. Louvamos a Deus pelo avanço da medicina na descoberta de vacinas para erradicar determinadas epidemias e no tratamento e cura de muitas doenças. Mesmo assim, a medicina, com todos os seus avanços, se mostra impotente diante de determinadas doenças e longe de encontrar a cura para os males que há muito tempo vêm ceifando a vida de mulheres, de pessoas ao redor do mundo. Entretanto, o poder de Jesus Cristo para curar toda a qualquer doença ou enfermidade é limitado. Não tem limite para Deus. Até aqui. Não tem limite para Deus. Ele cura todo tipo de doença. Aleluia! Eu te apresento este Jesus hoje. A você que está passando por alguma enfermidade, dificuldade, processo, injustiça, eu te apresento esse médico dos médicos, juízo do juízo, advogado dos advogados. Deus, que amor, que o seu amor é imensurável, que deu a sua própria vida para todos nós pecadores. Quem já deu a sua vida por um pecador? Não conheço, só Jesus. Então, por gratidão, temos que louvar, adorar, glorificar, exaltar e busque o seu médico dos médicos para suas enfermidades ser curadas. Eu busquei e eu fui curada várias vezes. Ele me levantou como testemunho no canal. Eu já testemunhei. Se você me acompanhar do começo, tem muitos testemunhos. E peço para o Senhor renovar os testemunhos, porque eu quero contar, porque a minha maior alegria é contar as maravilhas e as grandezas dele. O meu maior desejo do meu coração é exaltar e glorificar o santo nome dele, que ele é merecedor. Porque ele me deu vida, ele me deu saúde e ele me levantou do pó, da cinza e do monturo e me colocou aqui para trazer a palavra para você. Gratuita e eficaz. Um divisor de água para mim e creio que seja para você também. E através desta palavra eu faço um convite para todos aqueles que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele confesse de todo o seu coração humilde. Ele conhece suas estruturas, suas necessidades. E você fala: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração. Tem um particular com ele, ele e você, você e ele. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eu entendi a palavra. Eu confesso com a minha boca o Senhor como meu insuficiente Salvador. Salva-me, minha casa e minha família. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Você reconheceu. Deus vai se alegrar. Ele vai interceder por ti. Por todos nós.
E o convite é para você que saiu da presença do Senhor também. Volta, filho, volta, filha. Volta. Volta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero te ajudar. E volte humilde, pedindo perdão, porque você não entendeu, você saiu da presença dele. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Ele mandou a palavra para aqueles que precisam e necessitam ouvir. De você crer, acreditar, tomar posse e receber. Porque se você não receber esta palavra, colocar para as costas, um dia você vai procurar ela e você não vai achar. Você vai precisar ouvir. Aleluia, glória a Deus. Então vamos valorizar a palavra enquanto ela está aqui. Que o Senhor está trazendo para conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.